Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Papo 10, o podcast esportivo do Grupo TCM, onde a cada semana a gente traz aqui uma personalidade esportiva moçoroense. E na edição desta semana vamos conversar com o técnico Alexandre Dantas, ele que voltou recentemente do curso da licença A da CBF e também foi auxiliar técnico do Baraunas em 2024 e foi o técnico do Leão do Oeste na temporada de 2023, que levou de volta o clube aqui de Mossoró para a primeira divisão depois de 6 anos. Alexandre, é uma satisfação ter você aqui no Papo 10, você que já é uma figurinha aqui conhecida da TCM, sempre nos prestigiando, dando a entrevista e dessa vez num bate-papo super especial e descontraído aqui com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao Papo 10. Ô Júnior, eu que agradeço a oportunidade, sempre bom falar de futebol. Esse espaço que realmente vocês sempre me deram, desde a época do futsal, tinha sempre a oportunidade de estar presente e era ser essa oportunidade, esse espaço que nós temos para estar falando do esporte local. Vamos estar sempre à disposição. Alexandre, vamos conversar já pelo o que você tem de mais recente, que é o curso da licença A da CBF, que é um curso que é muito referenciado nacionalmente, está crescendo bastante, muitos profissionais estão procurando a licença C, depois a licença B, e você que em anos seguidos conseguiu realizar da C para B, ano passado a B e esse ano a A. Como foi a experiência? Onde foi? Quantos dias você passou lá em São Paulo? Fala pra gente um pouco dessa experiência que, claro, com certeza engrandeceu ainda mais o seu currículo. Olha, Júnior, de muita valia. Troca de informações, de experiência, de realidades. Com certeza que valeu muito a pena. Não é fácil. Principalmente conseguimos fazer essas 3 seguidas, como eu tinha planejado inicialmente, da C, que foi em 2022, a B em 2023 e a A esse ano. Não é fácil, até pelos custos que requer, o investimento que requer para essa licença, mas consegui emplacar, a que agora foi em São Paulo, durou 12 dias, e 12 dias vivendo futebol. Posso dizer quase 24 horas, nós dormimos um pouco ali. Poder viver e estar discutindo futebol realmente foi para somar bastante, de muita valia. E como funciona um curso da CBF, Alexandre? Você que já passou aí nos últimos anos por várias licenças, o que é que eles ensinam no curso? Quem ensina? Se tem parte teórica, se tem detalhes práticos, o pessoal que está em casa quer saber. O CBF tem um curso de formação de técnico, como é que funciona toda essa formação? Ela parte a partir da C. Alguns profissionais podem pular uma etapa e começar da B. Por exemplo, quem já tem vários anos de vivência com futebol, seja como jogador, como treinador. Mas isso já está mudando. Eles já promessa já próximo ano todos terem obrigatoriedade de começar da C. E cada licença dessa trabalha uma modalidade específica. A C cobre para quem quer trabalhar com as escolas de futebol, as escolinhas que nós falamos. Eu prefiro o nome escola, minha escolinha fica um pouco... Mas cultura, é só vocabulário. Mas a C, para quem quer trabalhar ou pretende oficialmente trabalhar com escola de futebol. A B cobre todas as categorias de base até o sub-20. E a A cobre escola, sub-20, abrangendo também os times profissionais. É uma exigência da CBF que ainda não está firme no Nordeste, mas que estão prometendo a partir do próximo ano começar a ser exigência também aqui no Nordeste, mas que já é no Sul. No Sul, para a sua categoria específica, só trabalha com a licença. São Paulo, Rio, São Paulo muito fechado quanto a isso. E praticamente o que cobre são esses setores. Cada licença cobrindo uma categoria específica, chegando a A, onde cobre todos, inclusive o profissional. Vamos contar também onde foi a licença C e também a sua licença B, quais as cidades. E se tem diferenciação, do que você falou que cada um cobre uma área. Também tem diferenciação no ensino, no que é explicado da metodologia de cada curso, é isso? Isso, a C eu consegui fazer a C em Salvador, a B ano passado em Fortaleza, tivemos a oportunidade de ter, porque são várias escolas, e distribuído
pelo Brasil e cada semestre uma região diferente. Mas só que a gente não, por exemplo, essa em São Paulo, eu pensei em apostar, talvez aguardar, apostar no Nordeste, mas a gente não tem como aguardar muito pela concorrência. Eu abro mão de tentar concorrer em São Paulo, eu aguardo pelo Nordeste, chega no Nordeste e não consigo essa vaga. Então foi a C em Salvador, a B ano passado em Fortaleza e a A agora foi realizada em São Paulo. Terminei colocando o nome para concorrer, essa em São Paulo, sinceramente sem muita perspectiva de conseguir uma vaga, a concorrência lá está alta, mas fui brindado por essa vaga e não teve. Vou sincero dizer que até financeiramente eu não estava preparado para esse custo agora, mas quando veio eu tive que correr para dar de conta e não perder essa oportunidade. Agora, Alexandre, com relação a isso, o que é que lhe favoreceu em ser chamado? Porque é quase que um vestibular. Vários profissionais colocam seus currículos à prova e a CBF vai montar aquele curso, aquela lista de alunos, digamos assim. E o que é que você acha que lhe favoreceu em rapidamente ser já selecionado para fazer essa licença A? Talvez, acredito eu, os nomes já ter vindo passando pela C, pela B. Nós temos avaliações final, não é só assistir aula, nós temos avaliações práticas, teóricas, temos notas por isso e talvez até me precavendo, pensando na licença seguinte, era uma coisa que me preocupava, em procurar o máximo de excelência possível, tanto não era só a licença C, eu já pensava, eu estava cursando a C já pensando na B, vim cursar a B não só pensando na B, me cobrir na base, eu pensava no profissional, cursava a B já pensando, eu sabia que ia ter a seleção para A, então sempre procurei passar em cada etapa, frequência sempre 100%, trabalho procurando fazer dentro da nossa realidade com o máximo de cuidado possível, para ver se boas notas pesaria nessa concorrência para a licença seguinte. Então acho que talvez por estar muito frequente a licença anterior, talvez tenha facilidade de ser lembrado, ou por exemplo, aquele rapaz do Nordeste, está aqui, ainda está na lembrança, dá mais uma oportunidade a ele. Talvez por isso tenha pesado. Porque são poucos, acho que nascer em Salvador, decidi 40 alunos, eram só 2 do Nordeste, era só eu e um treinador de Salvador, os outros 38 espalhados por todo o Brasil. Na B não, na B de 40 alunos nós tínhamos ali em torno de 14 ou 15 do Nordeste. Agora desses 14 ou 15 do Nordeste, acho que uns 12 era do time Fortaleza ou do Ceará. Eles aproveitaram a oportunidade de casa e qualificaram os profissionais em peso. Já essa de São Paulo, de 53 alunos, só tinha eu e o outro treinador do Piauí, do Nordeste. Os outros 51 espalhados no Brasil. Temos 7 países representados nessa licença A. Um uruguaio e outros 6 brasileiros trabalhando fora do Brasil, que mesmo achei interessante, talvez eu esteja antecipando algum tema futuro, mas que profissionais de outros setores da comissão técnica sendo exigida a licença da CBF em outro país. Um exemplo, tem um preparador de goleiro que está trabalhando na China, que lá exigiram, senão ele perdeu o emprego lá. Então quer dizer que até para quem trabalha em outros setores da comissão estão pedindo cursos também, assim? Pelo que eu tenho conhecimento, no Brasil não é exigência ainda CBF, por exemplo, que um preparador de goleiro tenha licença CBF para poder atuar. Claro que hoje a CBF já oferece, deve ter um peso na hora de você concorrer a um cargo. Eu não tenho conhecimento no Brasil da CBF está exigindo isso. Mas fora do Brasil, a licença CBF está passando sem exigência e uma referência, mesmo que seja para trabalhar em outro setor da comissão técnica. Achei um ponto que eu não tenho conhecimento, que achei interessante. Tem um preparador físico do futebol feminino, um brasileiro que está trabalhando agora na Arábia, exigiram, ele correu para cá agora, terminou a licença, já voltou. Teve um preparador físico, um preparador de goleiro, como eu citei, como eu comentei, da China, também exigiram, senão ele perdeu o emprego lá. E ele disse que é um mercado amplo, está muito aberto para brasileiros, mas independente de qual seja a sua função na comissão técnica, só vá com a licença A, senão nem bata na porta, que nem o visto para chegar lá eles estão liberando, coisa que eu achei interessante. Agora um ponto que você falou que eu acho curioso, o quanto isso reflete como está o futebol cearense, porque teve um curso da CBF Licença B na capital, e aí os 2 grandes clubes resolveram qualificar os seus
profissionais. É tanto que é isso. O sucesso do Fortaleza em quase ser campeão sul-americano e o sucesso que o Ceará teve de ficar quase 6 anos numa primeira divisão e ganhar títulos de Copa do Nordeste e impedir o Fortaleza de ganhar o Hexa, não é um sucesso por acaso, né? As diretorias e as gestões de Ceará e Fortaleza, elas têm uma visão totalmente diferente de clubes, por exemplo, como aqui do RN, da Paraíba. Por isso que o futebol cearense cresceu tanto e, na minha visão, pelo menos, superou até o futebol baiano. Acho que esse ponto é muito interessante. Corretíssimo, Júnior. A gente tem essa mesma visão também. Essa preocupação que está tendo o Ceará, não só a parte técnica do campo, como conhecimento também fora dele. Está qualificando profissionais, realmente um diferencial grande. É um primeiro dentro do nosso contexto, é um primeiro mundo no futebol, claro, dentro do contexto do Brasil, que nós temos aqui vizinho que pode nos servir de exemplo, principalmente quanto a isso. Não que, por exemplo, times como o América e a ABC não estejam se preocupando com isso, porque a CBF não exige ainda no Nordeste as competições regionais a licença, até porque eles mesmos já comentaram. Isso foi uma questão que eu até perguntei a respeito. Professor, ele não exige hoje, porque se exigisse hoje as competições regionais do Nordeste do Acre... Região Norte, né? Região Norte, pararia as competições regionais. Porque não teria profissionais certificados, né? Certificado no momento para atuar. Mas que estão sendo prevenidos, até porque do Sul está todo mundo se qualificando, estão sendo prevenidos e provavelmente, talvez até a partir do próximo ano, já estejam tendo essa exigência. Por isso, até um alerta ao pessoal da região que pretende aprofundar, tem que estar procurando. Não é um investimento barato. Isso eu até entendo. É um entrave para muitos, mas é necessário. E onde ia chegar, mesmo não sendo exigência, mas clubes aqui como a ABC, América, que jogam Série D, Série C, jogam a copinha na base, só vão contratar se tiver com essa licença. Porque ele não joga o estadual necessário, mas no estadual briga por uma vaga na Série D. Quando eu for para lá, o profissional, eles aqui já eu vou ter que trocar. Então a ABC e a América não estão mandando os seus, mas só estão contratando se tiver. Isso é um ponto muito interessante. E, Alexandre, sobre nomes, quais os nomes que deram aula, quais os colegas, se tinha alguma personalidade também que estava fazendo lado a lado com você, algum ex-jogador, algum técnico que também de renome, estava buscando a licença A, e como é que funcionava o dia a dia? Turno da manhã, o que é que tinha? Tudo na tarde? Quando é que vocês iam para o campo? Que eu acho que também todo mundo que gosta de futebol quer ir para o campo, quer estar trabalhando com a bola. Como é que funcionou a dinâmica e também os nomes que estiveram lá nesse curso em São Paulo? Como treinadores, vários, a licença A já tem acho que de 53 alunos, só 2 não estavam atuando no momento, então todos atuando, vários nomes de categoria de base até sub-20, nomes que já passaram profissional. Em destaque tinha Ricardo Seabra, que acabou de assumir o Cruzeiro agora, profissional fora de série, e investindo como agente, como aluno, comportamento de aluno, um profissional de uma simplicidade fora do sério, cara que veio da base, vou estar no profissional, mas sentado, discutindo, como aluno ali, como agente. E tem outros nomes também. Como jogadores, Rafael Marques. Ex-Botafogo. Ex-Botafogo, Palmeiras. Pessoa também fora de série, está mergulhando no mesmo estudo, quer entrar no... Edno, também ex-Botafogo. Atacante, Edno atacante. Também, estava lá também. Todos os nomes, talvez capaz agora da memória. Mas esses nomes eram destaques. Sobre o formato das aulas, sempre no mesmo. Eu noto diferença da licença C para agora, alguns formatos, até porque eles estão tendo experiência, estão melhorando, mudanças para melhor. O formato está bem definido. Durante o primeiro turno, aula totalmente teórica, em sala de aula. E no segundo turno nós vamos a campo. Campo para a parte prática. É um formato bem interessante. Essa parte teórica não de quadro, professor, aluno, mas um negócio bem aberto e muita discussão. E finalizava à tarde, sempre com um trabalho prático, em cima do tema da manhã. Tem um tema da manhã, nós montamos em cima de um treino, de uma observação de um jogo, nós montamos a parte prática para a tarde.
Então, cobri esses dois lados. E quais eram os jogadores que atuavam? Eles chamavam alguns atletas, alguns jogadores de base para fazer os treinamentos? Sempre tem... Era diferente na licença C, acredito que eles tenham corrigido isso, que na C dividia o grupo em dois, um ministrava a aula, dava o treino no linguajar a metade do grupo dava o treino, a outra metade eram os jogadores para aquela prática. Mas mudou na B e o meu formato voltaram na A. Pega escolinhas da cidade, todo dia, normalmente uma escolinha cobre 2, 3 dias, varia as escolinhas, mas aulas práticas agora são sempre com algum clube da cidade que envia. Parece agora, veio escolinha do Santos, veio escolinha do Corinthians, veio escolinha de particular da cidade. Mas vem os alunos, os jogadores, normalmente não, jogadores de alguma categoria de base, enquanto nós ficamos para ministrar essas aulas. E depois da licença A, o que é que tem ainda de questão acadêmica da CBF? Tem mais algum outro nível ou para na licença A? Existe a licença Pro ainda, que eu ia, até tirando dúvida agora, eu ia já com a visão de próximo mandato ter que dar mais esse espaço. Mas lá eu fiquei sabendo, eu tenho curiosidade, eu tinha essa dúvida se a A cobria também a primeira divisão integralmente, ou se era só auxiliar. Mas lá esclareceu que a licença A já me cobre por todas as 4 divisões do Campeonato Brasileiro. Posso atuar como treinador, como auxiliar, como nos times de base também, Copinha, em qualquer lugar do Brasil. E fora também. Só é necessário me atuar fora, é só uma homologação junto à Conmebol. Para pegar o certificado da Conmebol, né? Da Conmebol, para trabalhar em qualquer lugar do mundo. Para fazer essa homologação, nós temos mais 30 dias de aula online, uma taxazinha bem mais em conta do que pagando agora, acessível. E, inclusive, já estou pesquisando para fazer essa homologação. Não é ideia agora trabalhar fora, mas deixar já tudo fechado. Mas que após a tem uma Pro. Que agora, qual a diferença da Pro? Tem 7 países na Europa que, para trabalhar na primeira divisão, exige essa licença Pro. Que são 7 países que, sinceramente, para um brasileiro bater na primeira divisão dessas portas, como a Espanha, como a Itália. Mas que poucos conseguiram, né? Porque eu acho que os últimos foi Luxemburgo no Real e Filipão no Chelsea. Pronto. O Silvinho tá na seleção da Albânia. O Tite, que era o que se esperava que fosse para a Premier League, não conseguiu ir. Realmente está muito difícil. O argentino sai exportando, a Argentina exporta técnico para todo o canto do mundo. E o Brasil não consegue. Pois é. Mas mesmo os argentinos, você chegar na primeira divisão, naqueles times principais, ainda tem uma certa dificuldade. Mas, para isso, cobre a Pro. Se não a A, cobre mais de 190 países. E mesmo nesses 7 países, com a A homologada, eu posso trabalhar a segunda, terceira divisão da Espanha, da Itália. Então, o diferencial da Pro, a CBF oferece, mas questão é isso. A Pro daria, a porta que abriria mais seria isso. Mas que quando chegar no próximo ano, que eu quiser, que eu fique impaciente se eu não tiver... Inclusive, foi isso que me tirou um pouco do futsal. Apaixonado demais. Eu até vi assistir jogo de futsal, que os olhos começam logo a brilhar. Mas essa limitação de visão do futsal que me tirou um pouco dele. Aí talvez no próximo ano, quando eu ver que quero dar mais um passo, a licença Pro tá ali, então terminar, se tiver condições no período, fazendo também. Porque o investimento já é o dobro do que é uma licença A. Mas não vou dizer que não faço, mas no momento eu não sei se teria tanta necessidade no momento. Agora a gente muda de assunto, Alexandre, falando mais sobre o seu trabalho. Ano passado você esteve à frente como técnico do Baraunas, esse ano como auxiliar, fazendo parte, sendo ali aquele cara, o braço direito do Marcelinho Paraíba. E eu acho que foi a primeira vez em muitos anos que o Baraunas teve uma sequência. Teve uma temporada, praticamente foi 23, 24. Vocês disputaram o segundo semestre, que foi a segunda divisão. E já em janeiro, se não me engano, 10 de janeiro, vocês já estavam em campo novamente para a primeira divisão. Gostaria que você contasse como foi essa experiência específica da segunda divisão. Foram 10 jogos, se não me engano, é isso? 10 jogos que já dá um peso ao currículo muito grande, além, claro, do título e do acesso. E também sobre estar na primeira divisão do campeonato estadual. Quando muita gente via, será que o Baraunas vai conseguir se manter na primeira divisão? Porque foi uma coisa meio de supetão, como é que vai montar o time? E vocês, por muito pouco, quase não chegaram a brigar até por vaga em Copa do Brasil. Então conta pra gente um pouco da experiência da segunda divisão e passando também para a elite do futebol norte-rio-grandense.
Júnior, sobre a segunda divisão, primeiro agradecer ao Baraunes, a quem estava à frente, pela confiança que teve de entregar um sonho desse, de anos de torcida, de comissão. E um peso também, uma responsabilidade gigantesca. Responsabilidade, entregar isso, confiar em minhas mãos. Então, agradecer, sou grato demais. Tive medo, tive receio. Não, medo, acho que dizer que tem medo não faz parte. O medo mais receio e saber que tem condição, em nenhum momento tinha dúvida que tinha condição de fazer um bom trabalho. Até porque essa oportunidade de 2023 eu comecei a construir em 2022. Quando pegando times após 2 ou 3 rodadas na segunda divisão de derrotas seguidas, eu estava como auxiliar, terminei recebendo o convite para assumir como treinador principal. E nessas 10 partidas de 2022, mesmo com um grupo só de garotos da região, porque o time que fez a pré-eleção, todos, eu dizer que 80% a 90% saiu junto com o treinador, eu assumi rápido, montando, até agradecer também na época a ajuda de Dalcivan, disseram os meninos, garotos de Dalcivan, realmente, Dalcivan trouxe 7 ou 8 jogadores, os garotos de Dalcivan da região. E em 2022, em 10 partidas, depois de 3 derrotas, lanterna, de repente eu vi a torcida falando possibilidade de conseguir o acesso. Porque nós conseguimos, só com garotos, conseguimos passar 5 partidas invictos. De repente, nós chegamos com a possibilidade de acesso numa partida decisiva aqui contra o Alecrim, que era líder aqui na cidade. Uma partida que estava no meio tempo, 2-0, empatamos no segundo tempo 2-2. Tivemos um lance de gol no último lance do jogo, que se dali se ele consegue aquela vitória, ficaria 3 pontos do Alecrim, que era líder. De repente, na hora para o de menino, ele saiu com essa... Mas aí foi um empate, terminou, então não consegui entender essa diferença. Então, em 2022, com o trabalho também, fizemos 10 partidas, só perdemos 3. Então, esse trabalho de 2022 me habilitou a ter condições do pessoal confiar e ter esse trabalho de 2023, que realmente conseguimos. Fomos julgados por uma partida, mas eu me lembro que até a 8ª rodada, a 9ª rodada contra o MEC, era a 9ª rodada, mesmo com a quantidade de pontos. Eu me lembro que nós era como se perguntasse, eu não considerava nosso favorito, era um jogo muito aberto, mas quem perguntava entre eles na época botava o Barão como favorito, aquele campeonato. A única derrota de 2023 foi para o MEC no primeiro turno, ou não? Não, tivemos uma virada com Laguna, onde nós estávamos ganhando, tivemos um jogador expulso, eu saí por contusão, ficamos com dois jogadores a menos, foi quando sofremos a virada. Então, contra o MEC na penúltima rodada, eles chegaram com 3 pontos na frente, foi isso? Não. Não, estavam com a minha quantidade de mesmos pontos. Aí eles ganharam e tiraria o saldo, era muito grande para a última rodada, foi isso? De vitória, era alguma coisa que eles ganhando eles eram campeões. Ele deu o mesmo número de vitórias, se eu não me engano era isso, depois pode até corrigir. Nós tínhamos o mesmo número de vitórias e não me lembro, sei que a vitória deles garantiu na primeira rodada o título. Eu acho que nós ganhávamos e perdíamos o saldo de gol, era o número de vitória. Tem um critério de desempate que com a vitória garantiram aquele título. Mas nós chegamos na penúltima rodada, a mesma quantidade de pontos para decidir como nós fizemos na final da competição. Método do MEC, ganharam aquela final. Mas ainda foi muito julgado por essa derrota, tira um pouco do mérito, tira até um pouco do mérito da campanha, do trabalho da comissão técnica, dos jogadores. Mas também é um campeonato muito cruel, porque só sobe um. Só sobe um. É complicado, é muito cruel o campeonato da segunda divisão aqui do Rio Grande do Norte. Mas fomos brindados depois com acesso. Foi fora, não foi? Poxa, fomos brindados porque nós fizemos a final da competição. Mas o trabalho de vocês foi feito, independente do que aconteceu, que vocês não tiveram culpa, era uma coisa totalmente à parte do MEC, era uma coisa que era a responsabilidade deles. Lamentei, porque era um grupo da cidade, apesar de ter se vir com o Baraúna, eu não consigo torcer contra a cidade. Para mim, até porque é um mercado na cidade que se abre para a gente. Lamento na época como foi, pelo MEC, mas ao mesmo momento eu me senti gratificado pelo acesso, porque nós trabalhamos para isso, nós fizemos a final da competição. Então, de certo modo, tivemos esse brinde ainda, acho que merecemos estar na primeira divisão, mesmo como foi, poder ter subido 2, e daí nos trouxe para a primeira, que foi esse ano, com esse trabalho junto a Marcelinho. E como foi esse trabalho com o Marcelinho, o que é que você aprendeu, mas também, claro que também trocou o conhecimento com ele, o que é que você ensinou e como era a dinâmica do dia a dia, que você manteve a sua comissão, só que dessa vez o técnico era o Marcelinho. Como foi que funcionou a primeira divisão? Olha, é muito válido, principalmente pela personalidade, pela pessoa Marcelinho. A pessoa aberta, conversar, a pessoa simples para lidar no dia a dia.
apesar de toda a bagagem dele. E talvez ele tivesse vindo com algum receio de início, experiente, sabe como é o mundo do futebol, sabe como é esse extracampo. Não é certo que ele tenha vindo com algum receio. Mas antes de receber ele, apesar de nós escutar muito, se era justo, não era, porque aqui no linguajar popular, você errou, eu ouço, e ele vem, mas jamais eu tenho esse pensamento. Foi um passo, era justo, não era, mas para mim era um passo a mais. Se era como treinador, como auxiliar, eu estava saindo da segunda e estava dando um passo a mais na carreira. Eu fico meio impaciente quando não dou esse passo. Em algum momento eu estou entravando. Mas, de certo modo, foi um passo. Então, eu consegui colaborar muito pela pessoa, Marcelinho, muita troca de experiência. Marcelinho com muita bagagem, deixou conversando dia a dia do que foi o futebol, como ele passou. Conseguimos escolher muito. E aqui nós apresentamos a ele o que era o futebol na cidade, né? O que era o Baraunas, do que nós trabalhamos, do que nós poderíamos ajudar. Isso era a troca que nós tínhamos no dia a dia. Facilitava muito. Para mim foi outra... Eu era um profissional em 2000, eu posso dizer que era um profissional em 2022. Era outro no ano passado, e é quase certo que eu seja outro hoje. Não em relação a caráter. Meu caráter, minha personalidade é a mesma. Mas quanto profissional, eu consegui crescer muito pelas oportunidades que o Baraunas me deu, desde 2022, como foi aquilo. Pouca gente sabe, mas das 10 partidas que eu fiz em 2022, 8 era só eu na comissão. Não tinha mais ninguém. Não tinha nem preparador físico, não tinha preparador de goleiro, nada. Ninguém sabe disso, mas para mim isso foi uma escola tão grande. Eu aprendi mais que eu acredito se eu tivesse passado 10 partidas no Flamengo. Porque eu entrava, passava aquecimento, ligeirinho, botava os pratinhos, botava o treino principal. No campo, aqui não, porque... eu posso estar abrindo isso. Aqui não, porque eu pedi, convidei a Saulo, a Bambino, na época, que estava com a gente, mas depois de eu saído, para fazer o jogo local. Para ficar auxiliando ali nos detalhes, que foi né? Um jogo, inclusive, contra o MEC. Rapaz, vamos comigo, porque até pensando no clube. Ou o treinador vai entrar num clássico, vai fazer o que vai puxar o aquecimento, depois volta, vai pro jogo, para pelo menos dar aquele formato mais tradicional do que é montar um pré-jogo de aquecimento de clube. Aí no jogo aqui não nós tivemos, mas os jogos fora em Natal, se buscar a imagem, eu entrei no aquecimento de jogo do Laguna, tinha uns 8 profissionais mas na hora me intimidava. Já pensou na hora da substituição, o técnico entregando o papel pro quarto árbitro? Quem me ajudava era Branquinho nesse momento, era aquele diretor. Mas puxa, tivesse essas imagens, eu entrando para o aquecimento do jogo contra o Laguna, segunda divisão, tinha 7 profissionais preparando o aquecimento do Laguna e eu sozinho montando meus pratinhos esperando para depois voltar a entrar com o tempo para aquecer. Mas isso foi de um crescimento profissional muito grande para mim, de muita aprendizagem. Então é isso que tenho a agradecer ao Baraunas, e isso vem crescendo. Pode ter certeza que tem coisas que talvez eu tenha sido julgado em 2022, eu tenha sido julgado que para esse ano, no comportamento, em algumas situações, por aprendizado, vai ser outro, com certeza. E outra coisa que eu consegui, como auxiliar, aprender com o Marcelinho, e como auxiliar, você está um passo atrás. É para estar. Música é tocar de lá, quer andar lado a lado, mas eu, como auxiliar, dou um passo para trás. Não tem como você ter 2 comandos. Apesar dele sempre deixar isso aberto, querer colocar isso. Não, Marcelinho, o comando é seu. A pessoa, mas trabalhando junto, vamos dizer, não tem. 2 comandos, ele vai dividir. Então, eu sempre um passo atrás, eu consegui observar muita coisa para acrescentar dele no meu futuro como profissional. Alexandre, e sobre a escalação irregular do Ramon? Não sobre a situação, mas como que a comissão técnica avaliou o teu trabalho, não digo prejudicado, mas o trabalho que não foi homologado, porque vocês poderiam ter disputado mais uma vez uma semifinal de turno e brigaria com o Santa Cruz para ver quem ficaria com as vagas em Copa do Brasil, Copa do Nordeste e até em Série D. Mas como que vocês da comissão técnica, você, Marcelinho, Charles, Thiago, o próprio Diego, como é que vocês se sentiram ao entender que por uma questão que foge a vocês, acabou impactando num trabalho de vocês que foi muito bem feito, do Baraunas, principalmente em colocar a equipe para brigar com o Santa Cruz, para brigar com o Potiguar, para estar atrás apenas de ABC e América num campeonato que vocês chegaram assim de última hora para disputar e conseguiram manter a equipe lá em cima. Como foi para a comissão técnica absorver esse problema todo que não era da competência de vocês? Júnior, foi um baque inicialmente, tem como a gente não ter aquele baque. Lamentamos muito,
Mas nós saímos assim de cabeça erguida. Nós vimos que dentro de campo fizemos nosso trabalho. Foi um erro, poderia acontecer, como aconteceu com o Baraúna. Até são regulamentos, a competição estadual principalmente, que requer muita atenção. Algumas coisas que parecem lógico, entre linhas, deixa... Então, é uma coisa extracampo que aconteceu, infelizmente pode acontecer, como acontece em vários outros locais no Brasil, mas que dentro de campo deu um baque, um choque inicial, mas ao final nós sabemos que nosso trabalho foi feito. O que nos cabia dentro de campo, nós fizemos. Nenhum momento entramos, algum receio de alguns chegava até a mim, professor, mas vamos subir, mas que a história bate e volta. Não tem condição nenhuma não. Nenhum momento nós pensamos nesse bate e volta. É socar um grupo, socar um time, não vai ser o Baraúna. O grupo é justo, temos um grupo de jogadores que nós sabíamos não ter essa condição de bater e voltar. Fomos premiados com 2 semifinais. Infelizmente a segunda foi tirada essa situação, mas quanto grupos nós saímos comemorando de certo modo que nós conseguimos realizar dentro de campo. Então deu aquele choque, mas depois a gente sentou e conversamos entre nós, vimos que o que nos cabia foi bem feito, trouxe bom resultado, principalmente que futebol, se foi jogado bonito, foi jogado feio, sinceramente, eu falo muito a respeito, eu sou um treinador de resultado, porque eu sei o que vai me manter no mercado. Se eu vou estar jogando bonito, vou estar jogando feio, eu vou atrás do resultado. Vai ser trancado, vai ser fechado, vai ser aberto, vai ser atacando, fazendo gol Não, vai ser de resultado. Então, quanto ao resultado, nós comemoramos, nós demos um bom resultado, trouxemos um bom resultado com o nosso trabalho. Alexandre, e o futuro pela frente? O que é que você aguarda? O que é que você espera? Quais são as suas pretensões? Futsal aí tem alguma coisa já que você pretende? Vai permanecer no futebol? Como é que está o mercado? Já pensando também em segundo semestre, o que é que você já visualiza nessa própria manutenção do mercado e da carreira? Enquanto futsal, como eu digo, até evito assistir com os olhos. A dinâmica, a intensidade do futsal me atrai muito. Mas sempre tenho contatos de amigos. Quando tá terminando o Baraúna, alguns amigos já me ligam, esse período, e a segunda divisão começa depois, e agora? É fazer o quê? Ir na passarinha do futsal, quer matar a saudade? Eu tenho amigos próximos, que sempre, como Genildo, o próprio Genildo do Impacto. Sempre até mandar alô para Genildo, gente boa demais. Não fazendo algum convite, mas pergunta como é que tá com o futsal, a gente às vezes conversa com outros profissionais. Futsal é sempre, mas no momento é o futebol. Futebol não tem, sempre dar o próximo passo e estamos aí. A qualificação é para abranger aumentar esse leque, abranger um mercado maior e atrás do próximo desafio. Quem está atuando, seja sub-20, seja profissional, a ideia é botar o nome. A ideia não, o nome está no mercado atrás de trabalho. E sub-20, profissional, nós temos segunda divisão para ir à frente e tem sub-20 para vir. Teve até um contato com o sub-20 de um time da capital, até comentei só com poucos amigos próximos, prefiro nem citar o nome agora do time, mas tem um contato de um time da capital com um bom nome. Achei interessante, me procuraram para entrevista, achei interessante por causa disso, me deixa alguma esperança e estamos aguardando retorno, ficar de dar o retorno em breve quanto a isso. A gente já vai chegando na reta final do nosso podcast, Alexandre, mas vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido, perguntas curtinhas e respostas também. Para você, qual foi o jogo que mais marcou a sua carreira? Independente se é futebol ou futsal, qual foi o jogo que para você ali marcou? Cara, esse jogo foi sensacional. Para você, qual foi? Baraúna e Laguna, como ganhando aquele jogo aqui de virar 3-2, não só pelo placar, mas quando a gente vê aquela torcida ali do Baraúna, depois de vários anos. Final de jogo, não é grande, eu virar, que eu vi um bocado de lanterninha, aquele jogo eu tenho guardado e uma lembrança que eu tenho guardado, eu tenho marcada comigo. E Alexandre, qual foi o jogo mais difícil, aquela derrota mais dolorida na sua carreira? A derrota, foi um jogo que nós empatamos contra o Alecrim, porque nós vimos criando uma esperança, de repente uma possibilidade, eu venho com um bocado de garoto, todo mundo criando aquela expectativa de uma para outra e terminamos empatando e nos brecando um pouco aquela possibilidade com aquele menino na época. Eu sei que você é um cara que lê muito sobre futebol, muitos livros. Para você, qual o seu livro favorito sobre futebol?
Olha, em futebol a biblioteca está sempre alimentando. Para um futebol jogado com ideias, Israel Teudo, que é um doutor da área, não foi jogador, não foi treinador, mas que trabalha com muito futebol, com treinadores. Ele é um dos responsáveis pela Universidade de Viçosa, muito conhecido. Então é um livro muito prático, muito bom de estar se estudando sobre futebol. O que eu gosto muito é o Pirâmide Invertida, o Laranjinha. O livro tem umas 500 páginas que eu gosto muito daquele livro. Eu quase citava ele, mas como ele é muito histórico, a história do futebol, você entender a tática de hoje, como se construiu, ele é referência. Eu quase citava ele. Mas quando falou em estudo, em técnico, em tático e em futebol em si. Mas até para entender é interessante a pirâmide invertida, até para você ver que algumas coisas de hoje estavam lá atrás. Lá atrás, inclusive, Guardiola puxa algumas coisas. Exatamente. Eu gosto muito também da biografia do Cruyff. A biografia do Cruyff tem um nível altíssimo de conteúdo. Eu também gosto muito também, boa. Também. Professor Alexandre, é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast Papo 10. Eu que agradeço. Obrigado. E estamos sempre juntos aí. E claro que futuramente você receberá novos convites para vir aqui ao Papo 10. Eu gosto sempre de entrevistar a pessoa em vários momentos da carreira para a gente trazer sempre a novidade. E um abraço e até a próxima. Agradeço aqui a sua presença. Eu que agradeço, Júnior. Próximo aí dá um espaçozinho maior, que fala que futebol... Com certeza, para futebol o tempo passa rápido. Não, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre abertos. E espero que eu tenha novos capítulos para compartilhar com você. Certamente. Novos e bons capítulos, Deus quiser. E a TCM estará sempre aqui para noticiar. Então é isso, pessoal. Nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso podcast Papo 10. Aqui na TV, a gente volta na próxima semana com mais um convidado, mais uma personalidade do futebol e também do esporte moçoroense. E para você que nos acompanha no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal da TCM, compartilha esse podcast, porque ele vai completinho no YouTube e você não pode deixar de acompanhar a próxima edição que será publicada na internet. Um abraço, tchau e até a próxima. Valeu!